Bom dia, professores. Eu estou aqui para compartilhar com vocês uma dica sobre como utilizar o e-disciplinas para apoiar suas atividades em grupo. Normalmente, quando nós falamos sobre ensino virtual, nós associamos diretamente a um trabalho individualizado. Porém, hoje há ferramentas onde nós podemos realizar trabalhos em grupo, em equipes, mesmo nesse ambiente virtual. Por que o trabalho em grupo no mundo virtual? Bom, primeira questão é a motivação dos alunos. Todos nós sabemos que no mundo virtual é muito mais difícil manter a motivação ao longo da disciplina do que na aula presencial. Na aula presencial, nós temos os nossos colegas, nós temos uma comunidade que nos impulsiona a realizar essa atividade. Nós sabemos disso quando temos que fazer atividade física e assim por diante. Então, você saber que tem uma outra pessoa na mesma situação, realizando as atividades, motiva os alunos. O segundo ponto é que ele auxilia também aquela parcela dos alunos que tem uma dificuldade de organizar os estudos e de manter uma autodisciplina, que é uma dificuldade comum no ensino virtual, no ensino à distância. O segundo ponto é que ele permite que os alunos da turma se conheçam, né? No ensino à distância, normalmente o aluno ele fica tendo um contato maior unicamente com o docente. Esse tipo de atividade permite que ele conheça outros alunos e que eles interajam. E isso vai aumentar, com certeza, a interação entre os alunos quando houver uma transmissão ao vivo. Por fim, esse conhecimento, esse contato pode ajudar também aqueles alunos que estão com algum tipo de dificuldade, pois eles se sentirão mais à vontade para pedir ajuda para um colega em uma dessas atividades. O E-Disciplinas, ele pode contribuir em 3 grandes momentos durante esse trabalho em equipe. Primeiro, as ferramentas relacionadas com a formação dos grupos. Ele permite formar grupos automaticamente. Segundo, ele permite que o professor comunique esse grupo aos alunos, onde eles podem verificar qual grupo eles pertencem, inclusive podendo realizar acertos, ou seja, mudar de grupo caso um dos colegas não esteja comparecendo às atividades. E, por fim, ele auxilia muito na hora de dar a nota para esses grupos. Poderem gravar e trabalhar com o grupo, vocês têm que usar uma ferramenta que está aqui dentro, ó, de usuários e grupos. Né? Então, o Moodle ele permite que você crie vários grupos. Então, aqui estão os grupos que já foram criados nessa disciplina. Quando eu dou um clique no grupo, eu consigo adicionar ou remover usuários. Né? Então, por exemplo, olhando aqui, consigo ver os usuários. Ele está pensando um pouco em consigo ver os usuários de cada grupo. Então, aqui eu tenho 2 usuários nesse grupo aqui, eu consigo adicionar ou remover usuários, tá certo? Então, aqui voltando, né? Voltar aqui, ó, grupos, né? Então, aqui eu botei os grupos. Esse aqui são todos os grupos. Então, aqui eu tenho feito, tá vendo? Ó, grupos de 2 para auxiliar nas aulas virtuais. Né? Uma coisa interessante é que é o seguinte, no caso da aula virtual, se você usar mais do que 2 alunos, você começa a ter problemas de conexões entre eles. Então, no caso aqui dos alunos da USP, eles têm o Meet para poder fazer a reunião, pois eu acho que funciona bem legal. E é óbvio que se você for criar cada grupo assim, ó, escolhendo, unindo, você vai demorar bastante tempo. Mas ele tem uma ferramenta aqui, ó, que chama criar vários grupos, tá vendo? Que você consegue automatizar essa tarefa. E olha que interessante. Ele consegue criar vários grupos. Então aqui está grupo arroba. Significa o quê? Que ele vai criar um grupo A, B, C, D e assim por diante. Se eu quiser criar um grupo 1, 2, 3 e 4, é só substituir arroba pelo cerquilho, tá bem? Então ele vai fazer uma forma e ele vai fazer um grupo.
Eu posso separar em números de grupos, por exemplo, eu posso querer, já sei quantos alunos eu tenho, eu quero fazer 5 grupos, eu escolho o número de grupos. Ou então números de membros por grupo. Nesse caso aqui, se eu quero pôr 2 alunos em cada grupo, eu posso pôr número de membros por grupo e escolher 2, certo? Se eu quisesse fazer, por exemplo, 5 grupos, eu iria escrever número de grupos e escrever 5 aqui, tudo bem? Então aqui no nosso caso eu faria assim, ó, 2 grupos, tá bom? Aqui eu teria os estudantes e aqui eu já vou falar um pouco sobre os agrupamentos. O que é o agrupamento? Então, vamos supor, eu posso ter ao longo da minha disciplina várias formações de grupo. Por exemplo, eu fiz vários grupos para uma atividade, que pode ser um conjunto de grupos diferente para outra atividade. Então, você agrupa, né, esses grupos e um estudante ele pode estar em vários grupos ao longo da disciplina. Então, aqui tem esse controle de agrupamento. Então, o agrupamento eu posso usar aqui, selecionando já do agrupamento que existe. Eu posso evitar grupos pequenos, por exemplo, nesse caso aqui eu gostaria de evitar, porque eu tenho 2 alunos, eu não quero que formem um grupo com um só, tem que ser no mínimo 2. E aí, por exemplo, no caso dessa disciplina, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um conjunto de grupos por semana, porque os alunos têm várias atividades na semana e eles fazem dentro daquele grupo. Na outra semana eles mudam, aí eles vão ter a oportunidade de conhecer outro colega. Então aqui você pode colocar novo agrupamento, tá vendo? Ó, eu tenho já alguns agrupamentos feitos, da aula 1, 2 e 3. Vamos supor que eu vou fazer um agrupamento agora para a aula 4. Eu colocaria novo agrupamento, eu posso colocar aqui, ó, aula 4. Então eles vão ficar certinhos nesse grupo. E eu posso pré-visualizar, tá certo? Quando você pré-visualiza, ele mostra a formação para você, mas veja, ele não alterou ainda, ele só vai alterar se você clicar em enviar. Se eu não clicar em enviar, ele não vai fazer nenhuma alteração. Então, com isso, você aprendeu essa ferramenta que você é capaz de criar vários grupos. Bom? E se você, depois de você aplicar essa ferramenta, você verá essa situação aqui, ó. Tem, tá vendo? Ó, agrupamentos da aula 1 são os grupos da aula 1. Aula 1, grupo A, B, C, D, E. Aí depois tem o grupo 2, então ficou aula 2, grupo A, aula 2, grupo B, aula 2, e assim por diante. Se você quiser ver uma visão geral, você pode ver assim, ó, tá vendo? Tem os grupos, o agrupamento, né? Todos da aula 1, ó, atividade 1, aula 2, os da aula 3, e você tem os grupos aqui embaixo. Esses que estão com 1 foi porque ele alterou no meio do caminho. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso agora mostrar para os alunos de que grupo eles pertencem. Se eu quiser consultar, eu posso dar um clique aqui em visão geral e eu vou consultar. Então, aqui eu estou consultando, né? Consultando. Então, aqui, ó, pessoal, tem os nomes dos grupos e os grupos. Os alunos não conseguem ver essa tela, você tem que publicar para eles esses grupos, tá certo? Mas o Moodle ele tem uma ferramenta muito interessante, então eu tenho que vir aqui na página da disciplinas e eu vou clicar aqui para ativar a edição, né? No meu caso aqui já está ativado. E aí eu tenho ver essa tela que é a tela do professor aqui. Então, o que acontece? Para que o aluno possa ver um grupo, você pode usar, você vai ter que adicionar essa atividade aqui, ó, que é uma atividade de escolha de grupo, ó. É essa atividade aqui, ó, certo? Então eu dei um clique e eu adicionei. Aqui você pode, normalmente eu dou um nome, como assim, eu chamo de tarefa, né? Então tarefa, por exemplo, se é aula 5, como eu falei, talvez seja aqui a tarefa 5.1, que seria ele identificar, né, o grupo a qual você pertence, certo? Então, esse seu objetivo é identificar a qual grupo pertence. Então, o que você vai fazer? Aqui ele tem várias configurações, né? Eu vou me situar nas principais. As principais é você querer deixar se esse resultado é público ou não. Então, aqui no caso, eu vou deixando público para todos os estudantes, eles vão poder ver que grupos eles pertencem. E aqui eu uso muito essa caixinha aqui, ó, permitir que a escolha seja atualizada. Então, permitir que a escolha seja atualizada, sim. Por que isso? Porque o aluno vai entrar e ele vai ver o grupo ao qual ele pertence. Mas aqui
vamos supor, se naquele momento da atividade que você estiver conversando, algum aluno faltou, não está presente, principalmente se você vai fazer uma atividade na hora, quer dizer, uma atividade que você vai estar online também, o aluno tem que estar lá naquele momento, eu costumo deixar que a escolha seja atualizada. Por quê? Porque se o aluno foi sorteado num grupo e o colega não estiver lá, ele vai poder mudar a atividade dele, tá? E aqui, olha que interessante, lembra os grupos, que são todos os grupos e agrupamentos que eu criei, por exemplo. Deixa eu pegar esse grupamento 3 aqui, ó. Tá vendo aqui? São todos os grupos. Quando eu colocando esses agrupamentos, quer dizer, o aluno ele já vai ver esses grupos aqui, só esses agrupamentos. Ele não vai ver os agrupamentos das outras aulas, ele vai ver o grupo que ele pertence àquela aula. E aqui ele tem várias outras atividades. Por exemplo, como eu deixei para os alunos atualizarem, eu posso restringir o período de tempo, de tal sorte que eles possam mudar os grupos, mas só nesse período aqui. Bom, feito tudo isso, né, que se você fizer tudo esse citagem e dar um ok, né, o aluno vai ver, eu no caso não vou fazer aqui, eu já tinha feito essa disciplina, tá? Né? Eu só vou mostrar para vocês como que fica essa atividade na ponto de vista do professor. Então, o professor ele vai entrar aqui, ele vai ver aqui, ó, os grupos estão visíveis para todos os participantes, tá? Existe um módulo no Moodle em que você só deixa ele ser visível para o grupo dele, então ele vai entrar, ele só vai ver se ele pertence ao A, ele só vai ver o A, se ele pertence ao H, só vai ver o H. Eu normalmente deixo para todos os alunos saberem, né? E aqui você vê para que grupo que eles pertencem. Esses pontinhos aqui é como o aluno, se ele quiser trocar de grupo, no caso de que algum faltou alguma coisa, ele vai fazer. Ele vai dar um clique, aqui no caso não está podendo porque já passou o período, e ele escolhe fazer com outra atividade. Então, nesse caso aqui, por exemplo, teve um aluno, nesse dia, essa aula já passou, teve um aluno que faltou, e aí o aluno que estava aqui com ele foi para outro grupo, certo? Então, o William aqui ficou sozinho, não tem problema, ele não vai fazer entrega e não vai ter nenhum problema com o professor. Então, essa é uma forma que você tem de publicar, comunicar o grupos para os alunos e permitir que eles possam fazer algumas. Agora que você criou o grupo, você pode também automatizar a avaliação, porque se você for usar muitos grupos toda a aula, realmente fica muito difícil se você tiver que pegar a nota e ficar transcrevendo, levando para algum lugar. Mas o bom é que o Moodle também ajuda nisso, ajuda nessa etapa para nós, né? Então, eu vou pegar aqui uma outra disciplina minha. Então, aqui, ó, tem várias atividades que foram dadas em equipe. Então, eu vou pegar uma atividade aqui só para vocês mostrar para vocês. Eu estou no modo de edição do Moodle e eu entrei aqui numa atividade, tá vendo? Então, é uma atividade, ela tem é uma atividade do tipo projetual. Então, o aluno tem que fazer aqui uma declaração de escopo, tem que preparar uma documentação, né? E essa atividade ela é em grupo, né? Como que a gente seta primeiro para que ela seja em grupo? Então eu vou editar aqui as configurações. Essa é uma coisa importante. Você tem que antes, então veja bem, isso é importante. Antes dos alunos fazerem a entrega, tá? É, porque existem muitas funcionalidades que, depois que um aluno entrega, você não vai conseguir mais mudar. Então, é assim, você já formou os grupos, você já vai publicar a atividade, escrever o que é para fazer. Aqui, então, tem as datas, tudo que você pode fazer. E aqui existe uma aba em todas as atividades do Moodle, que é chamado configurações de envio em grupo. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou pedindo para os alunos entregarem 2 arquivos, que é os arquivos que é o que ele precisa para fazer essa disciplina. E aqui está configurado, já foi configurado, para que o envio dos estudantes seja em grupo. E aqui eu coloquei o agrupamento. Então, lembra aquele agrupamento, que é aquele conjunto de grupos. Então, nesse caso aqui, eram as equipes do trabalho final. Então, você pode ter vários agrupamentos. Um deles, por exemplo, é o trabalho final da disciplina, essa tarefa para as pessoas entregarem dentro do grupo do trabalho final. Quando você faz isso, você não precisa também que cada aluno envie. Qualquer aluno que enviar, ele vai entender que é um grupo e ele já vai saber que é um grupo inteiro. Então, a nota vai ser atribuída
para todo o grupo, tá legal? E o Moodle ele tem umas características bem interessantes nessa hora aqui. Então você fez tudo isso, né? Você vai salvar e depois que você salvar, você já vai ter a tarefa em grupo. Ele tem também uma outra funcionalidade que nos ajuda ainda mais, que se vocês puderem usar, ó, eu uso bastante quando eu uso o grupo, é a avaliação avançada. Então vocês podem dar um clique aqui. Existem vários tipos de avaliação, tá? Que é nota, etc. e tal. Um deles é bem interessante, esse rubrica, que vocês podem usar, onde você cria os critérios para avaliar e você estabelece os pontos. É uma ferramenta bem sofisticada e o mais interessante é que, uma vez que você editou esse formulário da rubrica, onde que eu edito? Eu edito justamente nessa telinha aqui, ó, editar a rubrica, ó, por exemplo. Então você vai ver que aqui você pode escolher os critérios, ó, tirar esse nível de critério, adicionar um critério, colocar um número mínimo de ponto. Você tem todo um controle aqui que você pode exibir o critério antes ou depois da atividade, conforme você precisar. Mas uma vez que você estabeleceu esses critérios, né, eu vou mostrar agora para vocês, né? Então você fez esses critérios, ou seja, você aqui na avaliação avançada, você está usando o rubric, está usando esses critérios, vai facilitar ainda mais a sua vida na hora de avaliar o trabalho em grupo. Então, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, eu vou voltar na atividade, tá bom, gente? No caso, essa atividade aqui, eu peguei essa atividade de uma disciplina de ano anterior para vocês verem, porque os alunos já enviaram, então você, ao final da atividade, depois que ela terminou, você pode ver todos os envios, né? Então você vai ver o que os alunos enviaram, né? Demorando um pouquinho aqui, né? Bem, minutinhos, documento, aberto. Uhum. Ó, aqui, pessoal, vocês veem todos os envios, né? Então, você viu que um aluno aqui ele enviou. Esse caso aqui, ele já está... Você consegue saber se ele enviou atrasado ou não, né? E aqui, olha que interessante. Você consegue, na verdade, dar a nota para os alunos, tá certo? Então, você consegue ver o trabalho e você só dando um clique, né, e uma explicação. Então, aqui no caso, eu coloquei os valores e eu expliquei por que que ele recebeu menos nesses critérios em que ele foi ruim, certo? O próprio sistema já vai fazer a nota para vocês e quando você faz, você pode salvar e mostrar já o próximo trabalho para avaliar, e você pode deixar um clique para notificar os estudantes, então ele vai notificar todos os estudantes. Então é bem interessante que aqui ele já dá a nota para todos os alunos do grupo, não só para o Guilherme, para todos os outros alunos desse grupo. Eu só queria destacar ao final que todas essas funcionalidades que eu mostrei a você, existem vídeos detalhando como utilizar cada uma dessas ferramentas, seja grupos, seja avaliação por rubrica. Você encontra esses vídeos no YouTube, você encontra no próprio site do Edisciplinas e assim por diante. O que eu quis destacar nesse vídeo foi como combinar essas ferramentas, dar um conjunto de passos que você possa combinar essas ferramentas utilizando no ambiente de, de uma aula virtual.